Vamos lá, meu povo. Voltei de férias. Vivian, Hamilton, Sabrina. Oi, Sabrina, tudo bem com você? Bueno, Ana Paula. Tudo bem, querida? Tô esperando a Helena entrar. Hoje a gente vai falar. Tami, minha querida. Delícia falar com você hoje, Tami. Juju, tudo bem com você? Vanderlei, tudo bem? Fabiana. Gente, hoje voltei de férias. Quero bem falar pra vocês que tô atacado, viu? Voltei bem animado dessas férias, falando verdades. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre raiva. A Helena quer falar sobre raiva, eu quero bem falar sobre raiva também. E aproveitando o gancho da raiva, vocês vão entender, eu quero falar sobre aceitação. Vocês estão aceitando as situações das suas vidas? Vamos entender isso. Aqui a Helena chegou, deixa eu convidar ela, né? Tudo bem, tudo bem. Aê! Tá possuído ele, gente. Hoje eu tô Só pelo atacado. pretinho poderoso da Bahia, todo poderoso, Ó, cor do pecado eu tô. cor do pecado, banhado no mar salgado. Beijo, a Deus, esse é meu amigo. Tem que ser, né? Tem que aproveitar. Ô, delícia, Bahia, né? Gente, eu fui pra Bahia, passei férias lá em Porto Seguro, Trancoso, Arraial. É bom demais, viu? E aí, Helena, como tá a sua raiva? Uma doce da minha vida, docinho. Gente, vocês não têm noção dos atos que eu troco com essa criatura. Vocês não fazem ideia. Mas olha, eu vou te dizer que, graças ao pena de coruja, eu tenho encontrado sabedoria com a minha raiva, gente. Eu tô até tentando aqui me mexer para parar o negócio. Peraí, que eu já vou parar. Desculpa chacoalhar tanto. Mas eu quero confessar aqui para vocês uma coisa muito importante sobre a raiva. Eu já vou começar com os meus causos. Pode ou você quer dar recado antes, Thiaguinho? Não, sem pecados. Não, na verdade, vamos falar, raiva, né? Vamos definir o que é raiva primeiro. Acho que é bom definir o que é raiva. Tá bom, define aí você primeiro, então. Raiva é um contexto animal que nós ainda temos, né? Que vem muito do âmago, né? Porque a raiva normalmente vem de dentro, né? E a raiva ela surge ali condensado na energia do fígado. Então o fígado traz a nossa raiva, a nossa ira, né? Então quando alguma coisa. O tema de hoje, querida, é raiva e aceitação. Eu quero aceitação, a Helena queria raiva e vai ter uma coisa que eu vou puxar no meio aí que a gente vai fazer os dois dar certo, esses temas dois dar certo no final. Tem tudo a ver. Tem muito a ver. Então a raiva vem do fígado, tá? É engraçado isso, a raiva vem do fígado. Ela vem com essa força do fígado com tudo, e aí ela explode, né? Ela sobe pelo estômago e normalmente sai pela boca e pelas mãos. Já percebeu isso? Ela vem nessa situação, né? Eu sinto adrenalina correndo nas minhas veias, meu coração acelera. É físico. É físico, é físico. Então, na verdade, a raiva ela tá muito no sentido, na verdade, ela vem do chakra básico, né? Ela é condensada no nosso plexo solar, porque normalmente E a raiva bota acontece. condensada nisso. Normalmente ela acontece por quê? Da onde que ela vem? Ela vem do outro, né? E como que é? Aonde está a aceitação do outro? Está no plexo solar. Então ela é condensada exatamente no plexo solar, nos nossos órgãos digestivos, no estômago, no fígado, e aí ela sobe pela boca ou pelas mãos, né? Então aí você vai definir. Por isso que quando a gente tem muita raiva de uma pessoa, a gente fica com a boca amarga, né? A gente fica com raiva, fica com aquela coisa no estômago doendo, às vezes a comida não cai bem. Loucamente. E você, olha que engraçado, tá, gente? Doenças como alcoolismo, que normalmente dão cirrose, elas derivam da raiva que as pessoas têm da infância e não conseguem lidar com isso, e elas agridem tanto o corpo dela, tanto o fígado dela, que dá cirrose. E por isso que tem tantas pessoas com cirrose que não vêm do alcoolismo. E por roer unha também, gente. Ó, as unhas são bem complicadas. Estamos terríveis hoje, mas ao mesmo tempo, complementando o que é a raiva,
eu quero, né, trazer uma palavra de sabedoria, afinal é para isso que estamos aqui, para evoluir em conhecimento. Então, deixa eu trazer meu lado divino antes que eu traga meu lado humano e profano. Tem uma tem uma história que eu Beijo, gosto Sueli. muito é um Instagrammer, youtuber que chama Yuri Levi. Meu, ele, gente, ele é um budinha da espiritualidade. Menina aqui do interior de São Paulo, a coisa mais graciosa da Eu não sei se vida. eu conheço ele. Tem um olhão azul, assim, ele é cristal puro, cristal. E aí eu lembro que teve um vídeo dele bem antigo que eu assisti no YouTube, que ele falou um dia que ele sentiu muita raiva, não lembro mais qual era a história, e que ele sentiu que ele não tinha que reagir, que ele tinha que meditar. E aí ele foi meditar, e eu, se eu não me engano, ele abriu uma página do livro do Yogananda que falava exatamente sobre isso. E aí falava, né, que a raiva não é nem boa nem ruim. Ela é só uma energia. Ela é só Sim. uma força. E, na verdade, ela é boa, porque ela é força, né? E a gente pode usar isso para colocar em coisas produtivas. É uma força. Só que o grande problema é que é isso. A gente acaba, às vezes, sendo reativo ou falando coisas que não deveria falar, que não pensa de verdade. A gente é movido por ela e aí distorce tudo. Quando, na verdade, se a gente parasse, fosse silenciar e respirar a raiva, ela poderia trazer um impulso muito positivo, assim, um empoderamento interno mesmo. Bom, dito isso, que é a parte luz do assunto, vamos para a parte sombra. Tem gente perguntando aqui, como que a gente pode lidar com a raiva? A gente vai falar exatamente isso, gente. Como a gente pode usar essa raiva de uma forma produtiva. Então, minha gente, o lance é, eu sempre, na infância toda, eu tinha muita raiva. E eu não conseguia falar, né? Eu sempre tive muita dificuldade de falar, de me expressar. Então, eu tinha muita infecção de garganta e uma coisa assim, que agora, de 4 anos pra cá, que eu comecei a melhorar. Mas quando eu sentia raiva, a única coisa que eu conseguia era isso. Eu sentia subia fisicamente, eu sentia meu plexo solar, que eu sempre tinha que colocar a mão no meu plexo solar para ver se baixava. Meu coração acelerava, acelera ainda. Espalha adrenalina, às vezes tremo as mãos, e eu começo a chorar, 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 chorar. E daí, desde que eu aprendi que a raiva era importante, era isso, tá bom, Helena? Então você vai ficar chorando até dar vazão para isso. Aí, depois de passar um tempão chorando a minha raiva, fazendo esse exercício cada vez que eu ficava com raiva, porque antes eu nem reconhecia, já disse isso aqui em outra live antes, eu nem reconhecia que eu sentia raiva. Ela era tão soterrada no meu ser que eu achava que eu era um ser humano elevado e não sentia raiva. E aí, gente, eu fui percebendo no passar dos tempos que eu fui, né, levando esse estudo de que a raiva é uma energia. Então, na verdade, ela pode ser uma energia de ruptura, mas que a gente pode usar ela de uma forma positiva. A gente não tem que ser reativo ao outro. A gente tem que se olhar e sempre entender que a raiva, que às vezes vem através do outro, né, de uma situação, mas na verdade essa raiva já existe dentro da gente. Na verdade, a gente está com raiva de nós mesmos porque a gente permitiu o outro, ou porque a gente se permitiu uma situação. Então, essa raiva é sempre nossa. E aí, quando eu me dei conta disso e comecei a colocar em prática isso, eu comecei a ver que era um convite para eu colocar limites. Eu, Helena, sempre tive dificuldades em fazer cortes, em me distanciar de pessoas, em delimitar meu espaço, em dizer não. E eu percebi que todas as situações, ou vai, 90% das situações onde eu sinto muita raiva, são esses lugares e espaços que eu não delimitei. E aí, conforme eu fui tomando essa consciência, eu percebi que meu balde enchendo. E, de repente, eu tava chorando, gritando, entendeu? Tipo, como foi ontem. E aí, quando eu choro gritando, é assim, Helena, foram muitos sims que eram nãos. E aí eu sei que passou. Então, por exemplo, o que eu aprendi com a astrologia ayurvédica, védica, foi que eu tenho Marte na casa 1. Isso significa que eu tenho que lidar bastante com muita raiva. E o que o astrólogo na época me ensinou é, tipo, uma coisa que o Osho fala é, tipo, soque o travesseiro, porque você tá com energia. E você tem que dar vazão para essa energia, entendeu? O Isor também fala isso.
você tá animal, né? Você não tá raciocinando, você não vai fazer nada construtivo. Então, primeiro você tem que liberar essa energia. Sei lá, vai pular, vai correr. Eu fui ontem na academia puxar ferro. Falei, vou usar isso, sabe? Para tirar do meu sistema para dar aquela baixada. Então, só que entre as coisas que ele me ensinou, que eu também, duas coisas que me ajudam, é se eu tô num parque, se eu vou para um parque, eu vou caminhar, e aí eu chego no parque e começo a pegar galhos de plantas que estão no chão e começo a quebrar. E outra coisa, porque ele fala que Marte, né, que também a energia da raiva está nas nossas mãos. Então é muito importante a gente dar vazão para as nossas mãos, para essa energia que está assim, está na ponta dos nossos dedos. Qualquer coisa que a gente vai fazer que a gente está com raiva, a gente pode bater o carro, a gente pode ter um acidente. Então é muito importante você direcionar essa energia com consciência. Então ontem uma das coisas que eu fiz foi pegar um copo e quebrar. Tipo, eu só peguei, eu nem joguei com força. Eu peguei com as minhas duas mãos, assim, e, soltei no chão. E aí ele, espatifou em 500 mil pedaços. Agora, por exemplo, se eu tô com uma raiva que tá muito guardada, eu já aprendi isso também, e daí eu quero botar pra fora, só que eu não tô com toda a minha, sabe, minha força lá, eu posso jogar o copo 3 vezes no chão que ele não quebra. É muito louco. Já vivi isso inúmeras vezes. Ou garrafas, às vezes eu pego garrafas de vidro e vou jogar. Ou quando a raiva tá tão escondida, às vezes, de você e você não tá conseguindo contar, você só pega no copo e ele quebra. Exato. Você nem sabe que você tá com raiva, mas você tá com raiva e você tá expressando essa raiva de tamanha força na sua energia, mas você não quer aceitar essa raiva, aí você pega num copo assim que tá em cima da pia e ele quebra do nada. Sim. Exatamente. Acontece. A raiva, mas é importante colocar esse processo da raiva que você colocou, né? A gente sente raiva de duas situações. Uma é quando alguém invade o nosso espaço ou fere a gente de alguma forma, e isso dá raiva. Ou quando a gente tem raiva da gente mesmo, né? Ou seja, a gente não consegui tal coisa, não consegui fazer tal coisa, tive um limite, né? Porque a raiva está totalmente ligado com limites, tá? A raiva está ligada com limites que você dá para os outros, limites que você tem de você mesmo, ou eu não consegui avançar um limite que eu tenho. Então você fica com tanta raiva que você fica com raiva de você mesmo. Né? Ou seja, eu deixei a pessoa invadir meu limite. Logo, eu vou sentir raiva. A gente tem que lembrar que a raiva é um processo do nosso animal interior. A gente não pode excluir que nós somos e nós não temos uma parte que é animal. Né? Todo mundo tem uma parte animal dentro da gente. Né? A gente está em transmutação, mas esse animal faz parte da gente. E essa raiva, quando você pega um animal, ele só vai sentir raiva de você quando ele estiver acuado, quando você passou o limite com ele. Se você está convivendo num limite onde ele não está machucando o limite dele, ele não tem raiva. Agora, se você pega um cachorro e começa a atravessar o limite dele, começa a bater nele, ele vai começar a ficar com raiva de você, porque é uma expressão do medo e ataque. Então, só que a gente tem que pensar numa coisa, nós somos seres humanos e não somos só animais agora. Então a raiva não pode dominar a gente. Exato. A gente tem que dar essa raiva, ela vai existir dentro da gente, é positiva, só que quem domina a raiva sou eu. Exato. Mas não é que eu tenho que guardar ela. Exato. E aí que tá... Porque aquilo que a gente guarda pode virar mágoa, pode virar ódio, pode virar rancor. Então a gente tem que exteriorizar essa raiva de alguma forma. Olha só que legal. A Jordana Ellen escreveu: eu gosto de olhar no espelho quando estou com raiva e conversar comigo mesma e desabafo. Sou louca assumida. Mas é isso, não é louca. Isso é pura sabedoria. Não super legal. Super muito legal. Gente, então, o meu ponto é que pra mim fica... Se eu tô mais controlado, ok. Mas é que pra mim chega a ser tão físico, que meu coração acelera tão forte, que eu preciso andar, entendeu? Eu preciso tirar, assim, porque me faz muito mal. Entre as coisas, preciso chorar, gritar, sabe? Extravasar. Eu sinto muita força. Então, outra coisa que me ajuda muito também é beber água. A água ajuda muito. A água ajuda muito. Uma coisa, eu sinto tremer quando eu estou com raiva. Porque eu também tenho um processo aí um pouquinho mais complicado. Por mais que eu seja um libriano e pareça ser da paz, tenho muitos signos de fogo, muito fogo no meu mapa astral. E o que acontece é que a gente tem um isqueirinho muito rápido, né? Tipo, joga fogo, já explode. Então, assim, eu tenho que controlar e manter esse controle o tempo todo. Uma coisa que é legal fazer, pular, gritar, isso tudo funciona. Mas uma coisa bem interessante é você acender uma vela, colocar sua mão próximo da vela e imaginar essa raiva como se fosse alimentando esse fogo.
Entendeu? Você vai imaginar a sua raiva saindo lá de dentro de você, passando pela sua mão. E se você quiser, às vezes, finge que você está soprando essa raiva na vela também. Porque sai essa energia de dentro para fora. Então você joga para fora isso. Mais Isso. uma forma boa de explicar a raiva, a primeira coisa é o quê? Sentir raiva. Joguei essa raiva pra fora. Não joguei em alguém, porque não é correto jogar em alguém. Não é o melhor, não é a melhor opção jogar em alguém. O correto é realmente exteriorizar essa energia pra fora. Aí depois eu paro, vem uma leseira depois da raiva, né? Porque é que nem o orgasmo, toda vez que tem um orgasmo vem uma certa leseira após isso, porque você usou toda a sua energia do corpo. Entre parênteses, por isso tantas pessoas inconscientemente atraem situações que lhes dão raiva, porque elas sentem certo prazer em sentir raiva. Já conheci bastante gente doente da raiva, assim, nesse O sentido. prazer e a raiva são muito próximos, porque eles estão dentro do É. nosso âmago, dentro do chakra básico, sexual, os dois chakras que estão, esse contexto mais de raiva é muito próximo mesmo. E aí, uma coisa que é interessante é você falar assim, por que eu senti raiva? Porque normalmente a situação de sentir raiva é jogar no outro a raiva. É culpa dele, é culpa dela, ela fez isso comigo. Não, calma, por que eu senti raiva? Aí começa a vir o processo da aceitação que eu tava querendo falar com vocês. Porque se você, tipo, a pessoa, você sentiu raiva da pessoa por quê? Você deu um limite pra pessoa e a pessoa ultrapassou? Ou você fingiu que deu um limite e a pessoa foi ultrapassando? Ou eu não aceitei que a pessoa é de um jeito e eu quero que aquela pessoa seja daquele jeito, então eu tô com tanta raiva que eu não consigo controlar o outro que eu começo a explodir. Então, na verdade, o mais importante aqui é entender da onde surgiu, o que que apertou esse botãozinho da raiva em você. Exato. E de tanto fazer exatamente esse processo, eu fui ganhando poder na minha fala, que era uma coisa que eu não tinha, né? Que eu sentia medo de expor minha verdade. Eu sempre tive por muito tempo, gente, não à toa trabalho com amor próprio, porque eu sempre tive uma mega baixa autoestima. Então, conforme eu fui reconhecendo e deixando essa raiva subindo, né? E fui soltando no meu corpo e tal, eu fui entrando exatamente nesse processo de aceitação que o Ti está trazendo. E nesse processo de aceitação, um dos presentes que eu ganhei foi isso, foi uma fala muito tranquila, tão tranquila que eu já faço grupo de meditação. Oi? Mas essa fala tranquila só veio de quando eu aceitei os meus sentimentos, o que eu sentia, acolhi tudo isso e aprendi, como te disse lá no começo, de não deixar essas emoções né, dominarem Dominarem ali. você. Exatamente, o que continua sendo um aprendizado, óbvio. Eu acho que até a gente morrer vai ser um aprendizado não ser, né, domado pelas emoções. Que é a carta da força, né, Titi? Que a gente falou lá antes de você viajar A também. força tem aquele. Ela tá com um tigre, com um leão, né? Ou com um urso, controlando esse urso. Então, saber controlar e conviver com esse urso não é simplesmente ir lá matar ele. Porque a gente não quer matar o nosso eu animal porque ele é importante para nos impulsionar. Inclusive, teve uma pessoa que a Milene falou: é super interessante, sinto muito mais forte quando estou com raiva. Porque é exatamente isso, né? Porque é o nosso eu animal que está em vigor quando a gente está com raiva. E aí, então, né? Porque a raiva é uma coisa, se você pode sentir uma raivinha. Se você for segurando essa raiva, ela vai aumentando e ela só vai explodir realmente se você for segurando ela. Se você for liberando ela aos poucos, ela não tem uma explosão. Então, quando você tem uma explosão de raiva, que já era um caso quase ira, né? Não vamos nem falar raiva, porque quando eu raiva, eu tô com raiva. Agora eu tô com ira, que é aquela coisa sangue no olho, realmente. Então isso quer dizer que você condensou o tempo todo essa raiva. Você ficou segurando essa raiva e em um momento ela vai explodir. Entendeu? Então não adianta falar também assim, então se você teve uma ira, quer dizer que você já tem que começar a buscar um processo de autoconhecimento, porque eu estava segurando isso demais. Eu não fui liberando no tempo certo. Exato, exato. Exato, perfeito, Tio, perfeito. Isso mesmo. E aí a gente vai pro processo da aceitação, né? Porque se eu tenho raiva de uma outra pessoa, é porque eu não tô aceitando a outra pessoa do jeito que ela é. Né? Né? E aí, se eu tô com raiva de uma pessoa, é porque eu não tô tendo um processo de aceitação. Normalmente a gente tem raiva da gente também, é porque eu não estou me aceitando, não tô aceitando minha limitação. Lógico que a gente tem aquele processo do quê? De aceitação, e quando a gente é muito conveniente com a situação, a gente é o quê? Quando a gente
é conveniente com a situação? Permissivo? Permissivo, não. Márcia Queiroz, por onde eu começo? Eu vou dar uma paradinha só pra gente, porque eu esqueci a palavra e eu vou buscar a palavra enquanto a gente responde essa, porque é boa. Por onde eu começo esse processo de autoconhecimento? Eita. Tifa, responde primeiro. O processo de autoconhecimento. Márcia, vamos lá. O processo de autoconhecimento aconteceu desde que você começou a nascer, né? Todos os dias você vai vivendo um processo de autoconhecimento. Mas hoje a gente tem diversas ferramentas que intensificam isso, né? E aí a gente tem terapeutas de vários tipos e vários níveis. Tantos que a gente estava brincando esses dias, eu coloquei um depoimento de um terapeuta meu que faz hipnose comigo, que eu também trabalho com ele no tarô, a gente acaba fazendo uma troca. E aí ele fala assim, nós terapeutas também precisamos de terapeutas, porque a gente vai buscando outras ferramentas além das que a gente já tem. Então tem o tarô, tem a astrologia, a gente fala muito de astrologia, eu não sou astrólogo, mas a gente trabalha com esse processo. Tem que saber sua astrologia, é importante saber seu mapa astral para você identificar o que acontece. O tarô, ele vai trazer um autoconhecimento muito do presente, né? Do que aquilo que você está vivendo agora, o que está atrapalhando, e aí a gente vai no passado entender o que causou em você essas situações do presente e futuro. Mas a gente tem diversas situações, apometria, meditação, trabalhos onde você vai fazer autoconhecimento, trocar informação. Então, assim, o autoconhecimento é muito amplo nisso, mas, assim, buscar se olhar, se Exatamente. observar. Esse é o A trabalho que eu importância disso. faço com as mulheres 21 dias, que é isso, que eu chamo de um processo de autoconhecimento feminino, que daí a gente passa por várias vertentes, desde as emoções, a espiritualidade, o feminino, né, a essência feminina, o corpo e a sexualidade. Eu trabalho com esses 5 pilares, assim, nesse trabalho em grupo online de trazer o autoconhecimento, trago várias histórias, várias coisas para trabalhar isso, mas como o Thiago falou, existe inúmeras, e cada um de nós, né, é mestre de si. Então é interessante você observar que terapias que você tem interesse, né? Porque eu posso te falar que vai fazer um mapa astrológico, mas se você não acredita, você vai falar, para mim, as estrelas não têm nada que ver com o meu dia de nascimento, então a astrologia não é para você. Então já começa, para você começar o autoconhecimento, já começa você observando que livros te trazem interesse, que assuntos você gosta para você se desenvolver, né? Mas hoje em dia, também deixo o convite aqui para o nosso grupo, a gente faz um autoconhecimento grupal com o nosso Grimório, que é o nosso grupo a gente escreve um livro, né, com os resumos das nossas lives, dos assuntos que a gente aborda aqui, e compartilha nesse grupo, que é tipo uma revista digital. Então também fica convidada O para primeiro, participar. ficou lindo demais o primeiro, eu fiquei muito feliz com o primeiro. Deve ter gente aqui que já recebeu ele, mas foi bem gostoso, teve bastante informação diferenciada, assim. E é gostoso porque, na verdade, traz o cotidiano, né? É o cotidiano ali que a gente pode usar no cotidiano e não tem a necessidade de ficar ali, é uma coisa muito espiritualista. Não, é para você vivenciar o cotidiano. A revista ali é muito focada no cotidiano. Isso. Isso, Titi, Vamos lá. muito bem. Eu tô tentando achar o que eu queria aqui, a palavra que eu. Mas quando você aceita demais, que você chega num processo onde você ancora isso, entendeu? E você não toma atitude. Como que a gente pode? Conformismo. Conformismo, muito bom. Eu falei permissividade, mas é conformismo mesmo. Então a gente tem que entender a diferença da aceitação pro conformismo. Eu posso aceitar o que o outro é, mas me conformar com aquilo não é o correto. Não é o correto, não. Mas não é aquilo que vai te trazer felicidade. Entendeu? Então, assim, eu aceito essa situação? Aceito porque as outras pessoas eu tenho que aceitar. Eu não tenho outra opção, senão eu vou sentir raiva. Exato. Não, e Mas sabe, me olha, conformar com aquilo eu não posso. mas tem um material que me ajudou muito, né? Daqueles coachings que eu adoro, a Gisela Valim e o Arley Cravo. O dia que eu entendi, assim, uma chave da vida que eu não tinha entendido. Porque, por exemplo, gente, às vezes a gente está num trabalho e que você tem um chefe que é tipo, meu, o cara é um tóxico. O cara é um tóxico, ou a mulher, né? Às vezes também Sim. tem muitas mulheres tóxicas também. E, Nossa, tive e, uma e você chefe, vai, olha. e você fica no escritório, sabe? E você fica corroendo aquilo, e aí, tipo, né, nesse material deles que eu estudei, eles falavam de um negócio que chama valor estrutural. Então, o que acontece? Cada um de nós, no nosso universo, no nosso mundo, a gente carrega valores. Então, por exemplo, pontualidade pode ser um valor seu.
E de repente não é pro seu chefe. Então, cada vez que você marca uma reunião com ele, ele chega a 40 minutos, 1 hora atrasado, porque ele é chefe e ele se acha superior. Meu, mas isso para você numa relação de mesmo profissional é um valor estrutural, é uma coisa que você não abre mão, que é sua. Então, tchau e bênção trabalho. Você não quer ficar doente, você não quer, né, se adoecer de raiva, tchau e bênção. Porque é muito importante a gente perceber quais são os nossos valores. E se algo, alguém ou alguma situação passam desse limite, como eu te estava falando, meu, não tem meio termo, tem valores que são estruturais pra gente. Sabe, por exemplo, para mim, mentira é uma coisa que é tipo assim, é inaceitável, sabe, numa relação. Então, se existe mentira, tipo, nunca vai existir verdade. Eu posso ser radical, posso ser... não interessa. Então, eu sei que se eu pego uma, não tem como aquilo ser saudável na minha vida. Então, daí trago outra coisa que eu aprendi com os dois, que é distância saudável, distância harmônica. Então, tá bom. Aquela pessoa, aquele amigo, né, que sempre tá falando, tô chegando e nunca chega. Ou, né? Falar isso que eu sou mais ou menos assim. O quê? Vou falar isso que eu sou mais ou menos assim. Não, mas não é, Titi. Quer dizer, nunca vivi uma experiência assim com você. Enfim. Não, tô brincando, mas exemplo, aquilo né? que os valores, né? Mas nesse lance da mentira, né? Do esconder, né? Que é o que eu acho que é esconder coisas que eu acho sempre me incomodou e eu entendo de onde isso vem. Mas enfim, então tá, então eu sei, mesmo se o Titi faz isso comigo todo dia, eu sei que eu não posso falar com ele todo dia. Então tá bom, como que não vai me irritar? Putz, eu falo com o Thiago uma vez por semana. Então tá bom, essa distância saudável pra gente conviver. Agora, se eu vou ter que, trabalhar todo dia embaixo do mesmo teto que o Thiago, trabalhando com ele, trocando com ele, eu sei que isso não vai funcionar. Porque dele também, eu posso falar demais e ele, para trabalhar, precisa de silêncio. E ele vai falar, é um valor estrutural para mim, né? Então não cabe. E tá Então, tudo bem. Isso, mas aí tem a situação, né? Para você conseguir saber quais são seus valores estruturais e saber quem é você, você vai ter que buscar o autoconhecimento nesse fato. Você vai se olhar, se observar e falar assim: isso eu consigo aceitar, isso eu não consigo. Então, assim, eu vou ter que aceitar no outro, mas eu não vou me conformar e não vou trazer para minha vida. Exato. Não, e o Thiago até me deu uma dica antes de férias, que é muito legal, que é você fazer uma lista, né? Não, antes de você viajar, não, foi semana passada, logo que você voltou. Tipo, o que tem de bom? O que tem de ruim? O que me incomoda? O que me faz bem? Sabe? Quando você coloca no papel, você visualiza também. E outra coisa que eu sempre falo, e ontem eu achei curioso que o Vitor do Aprimoramento Moral também falou, o lance de escrever, gente. Escrever à mão no caderno. Quando a gente escreve à mão, a gente já escreveu isso no Grimório também, que a gente já falou em outras lives, mas escrever à mão é puro autoconhecimento. Se todo dia você pega 10 minutos e faz um diário do que você está sentindo, de coisas que te fizeram bem, de coisas que te fizeram mal, esse já é um ótimo começo de autoconhecimento. E até isso, se você está aqui achando que você é luz, como eu já achei que eu era, e que você não sente raiva, eu vou te dizer que você deve ter que tomar muito Malox, que é aquele remédio de estômago, como eu tomei por anos, rotineiramente, achando que era super normal eu tomar remédio para o estômago. Na verdade, eu tinha muita raiva. E remédio para o estômago normalmente causa demência, viu? Quero bem falar isso. Tá escrito em todas as bulas. É verdade, isso não é brincadeira. Eu gosto de tomar remédio às vezes, mas eu sempre olho a bula e já começo a entrar em curto com as situações que podem vir com consequências. Mas é engraçado, e aí assim, o que normalmente nós não aceitamos nos outros é aquilo que normalmente nós, de certa forma, queremos mudar e não conseguimos mudar internamente. Lembra que toda relação que temos é um espelho, entendeu? Então, assim, é aquilo que a gente não está conseguindo mudar de alguma forma na gente. Ou, às vezes, a gente não necessariamente é igualzinho, não é a mesma situação, mas, às vezes, a gente tem muita coisa para melhorar e a gente está jogando um defeito que está muito grande ali, explodindo, e a gente está sentindo raiva para tentar esconder uma situação onde a gente poderia melhorar. Entendeu? Então, na verdade, a raiva, muitas vezes, ela vem do conceito de não aceitar para esconder uma coisa que você não quer se olhar.
Com certeza. E tanto isso que o Thiaguinho tá falando faz sentido, gente, que vocês pararem para pensar, tem quantos casais? Quantos casais? Eu nunca fui disso porque eu sempre fui muito emocional. Mas quantos casais? Mas já aconteceu em relações comigo, né? Em relações de namoro. Quantos casais vocês conhecem que fazem o melhor sexo depois de uma briga? Ah, sim. É, isso Porque é aí é. exatamente isso. Então a pessoa vai lá, acusa, te odeia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, né? Nega tudo lá dentro, projeta tudo no outro, e aí depois relaxa e aí literalmente goza, né? Porque é isso, é uma fuga. Tipo, aconteceu algumas vezes, só que eu lembro que aquilo me fazia muito mal. Porque eu falava, é muito contraditório. Eu não entendi, né? Eu sou sempre de querer entender. Se meu ego me mata, essa minha sede pelo conhecimento, às vezes, meu, me bota em cada fria, que benza a Deus. É, mas é uma loucura. O ser humano é muito contraditório, né? Mas por isso que É até existe tantos desses perigoso, tá, casos. gente? A gente tá falando sobre isso, mas é super perigoso. Quando a gente tá usando uma energia sexual, a gente tem que entender que ela é uma energia de criação, tá? E aí, se você tá projetando no sexo uma situação tão forte e dentro do conceito sexual os dois ainda estão com raiva, vocês estão criando mais raiva dentro da Exato, sua vida. Porque a energia sexual é criadora. exatamente. Lembra daquilo que eu já falei antigamente? Se você quer alguma coisa do seu marido, da sua mulher, a hora que tá tiver num quase gozando, gozando, fala uma coisa que você quer. É verdade. Quando você menos esperar, ele vai te dar aquilo. Só que pensa que o poder da mente mais emoções é o que cocria. E aí, Exatamente. você com o sexo é um poder de cocriação muito grande. Por isso que a magia sexual usa da magia sexual, porque é uma energia fantástica. Só que fazer sexo com raiva, transar com raiva é perigoso. Ou que você Exatamente. está criando, às vezes, para outra pessoa ou para você mesmo. Exatamente. É muito perigoso, É gente. importante que é aquilo que a gente fala muito de sexualidade livre aqui, mas a sexualidade com responsabilidade é importantíssimo. Muito, muito, muito. Até porque, gente, para e pensa aqui, né? Quantos bilhões de pessoas estamos aqui no planeta e quantas criaturas, né? Na hora da concepção que né, a mulher pode engravidar e que o ser humano vem para cá, já começa a fazer download do chip dele, do DNA que ele vai vindo, dos traços de personalidade daquela alma, essa vibração que o pai e a mãe estão juntos. Então é uma coisa que Lógico realmente que a nada gente. acontece por acaso. Esse ser humano que vai vir já vai Claro, vir para aquilo, né? Já nasceu para aquilo. exatamente. Mas quanto mais a Mas gente se consegue você, elevar no né? seu padrão vibratório, melhor será, né? O quanto mais a gente Exatamente. puder fazer o melhor para o planeta, né? Ou, na verdade, você pensar, se você está se elevando e você vai pensar em gerar uma criança, ou vai gerar uma criança num padrão vibratório já bem mais alto, isso já vai ajudar o planeta de uma forma enorme, né? Exato, exato, tio. Voltando à aceitação. E a aceitação do corpo de você. Porque eu vejo que o problema da aceitação, as pessoas falam assim, ah, eu me aceito. Só que, na verdade, nosso corpo está em constante mudança, nossa vida está em constante mudança e a gente vai ter que aceitar o tempo todo. Então, aceitar é um exercício constante. Sim, Toda vez que você parar de aceitar, vai surgir um sentimento negativo e um deles é a raiva. exatamente. Com certeza. Se Eu, você quando começa a olhar uma ruga e começa a falar assim, nossa, tô com uma ruga, e começa a sentir raiva do tempo. a gente conversou disso muito tempo atrás, quando a gente acho que a gente nem fazia live ainda. E aí eu contei pro Thiago que eu, né, fiquei um tempo fora, e aí eu voltei pro Brasil e eu fiquei impressionada que todas as minhas amigas tinham colocado Botox na cara. E que eu, ao mesmo tempo, que obviamente falei, meu Deus, mas eu tô aqui marcada, aqui, principalmente aqui que eu tenho. Eu comecei a encontrar os, tipo, tá tudo bem. Esse tá tudo bem de verdade, que eu quando eu medito eu fico assim. E sabe, e olhar e ressignificar no sentido disso, é de meditação, é de, sabe, é de sol, é da minha história, minha cicatriz, e tá tudo bem. Assim, se eu quiser botar Botox, porque eu acredito que isso vai me ajudar e que eu vou me sentir melhor, sim, só que eu percebi que eu, no meu processo, vai me fazer melhor eu aceitar. Porque é o que você disse. Podem observar que essas pessoas muito viciadas em Botox ou em cirurgia plástica, elas não passam limite. Elas elas se viciam numa coisa muito louca e muito doente, assim como a galera de academia, né? Tipo, se vicia porque nunca tá bom. Porque nunca há aceitação, nunca há contemplação. E tá sempre, né, movido nessa raiva do Aí até que a pessoa já conhece gente que teve hérnia de tanto correr.
de gente que quebrou a perna, quebrou o braço, que teve problema no músculo, na articulação, de não aceitar o limite do tipo, é isso. Então é muito importante essa relação harmônica com o corpo, né, Ti? Sim. Não, com tudo, não só com o corpo, com você, né? Com seus defeitos, né? Todo mundo tem defeitos. No final das contas, todos nós somos um pouco defeituosos, senão não estávamos aqui na Terra, né? Todos Sagrados e nós temos defeitos. profanos. Todos nós temos defeitos. E aí você assumir o seu defeito, aceitar o seu defeito, é o primeiro passo para corrigir. Você falou uma palavra que acho que ficou na moda em um ano atrás, pelo menos, que é resignificar, né? Todo mundo tava resignificando a vida, né? E eu olhava para as pessoas, vinha no jogo de tarô, vinha para mim e falava assim, não, eu resignifiquei isso. Mas a pessoa nem tinha aceitado. Logo, ela só tinha escondido, ela tinha pintado e escondido, entendeu? Então, assim, na verdade, ela não estava resignificando, ela estava escondendo aquilo que ela achou que era ruim, então ela colocou embaixo do tapete. A primeira forma de você resignificar alguma coisa é aceitar. Mesmo para perdoar, primeiro você vai ter que aceitar. Você não consegue perdoar alguém se você não aceitou o fato de ter ocorrido aquilo. Aí você fala assim, não, eu vou perdoar. Mas você nem aceitou que é o primeiro passo. Como que você já está pulando pro perdão? Entendeu? Então, na verdade, o aceitar está no fato primário. Tudo que você Não, e for fazer na sabe sua vida, que você vai ter que aceitar. eu também tenho uma outra pessoa que eu adoro, gente, daqui, que chama Escola da Liberdade, Marcela Leal. Acho que eu até te mandei um vídeo dela, que eu adorei. Acho que ela é ótima. Ela é ótima. E aí eu tava vendo outro dia um vídeo dela, olha que máximo, que era assim, como sair do sofrimento em 1 segundo. Aí ela conta uma história que ela chegou em casa e que o gato dela tava morto. E que ela se desesperou e começou a chorar e começou a gritar e pegou o telefone. E aí ligou pro namorado, ligou pra mãe, ligou pras amigas, tipo, desesperada. Meu Deus, meu gato. Lá, 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 lá. E ela falou, às vezes a gente entra num padrão, numa reação, né? A gente age de certa maneira porque a gente está condicionado, seja pela sociedade, seja pela nossa educação. De tipo, meu, morreu seu gato, você tem que chorar e ficar sofrendo na sofrência e ligar para todo mundo. E aí ela falou que nesse processo, depois que ela já tinha ligado para todo mundo, que ela tava lá chorando, tipo, puta novela mexicana, eu e meu gato morto, tipo, aí ela, né, foi pegar ele, assim, ele tava geladinho, tipo, morto mesmo, caiu a ficha dela, que ela só tinha que aceitar. Ela só tinha que aceitar que o gato estava morto, que nessa dimensão eles não iam se encontrar, né, mas que em outra dimensão tá tudo bem, tava tudo conectado, e que ela só tinha que aceitar a morte. Ela não precisava ficar nessa novela mexicana louca. Que daí ela, ela falou, na hora, todo aquele desespero, aquela afobação, aquele... passou. Passou. Então ela falou assim, eu espero que vocês não tenham que passar por uma situação tão dolorida, tipo, né, da dor de perder alguém, porque ela falou assim, óbvio que você sente dor, óbvio que você sente falta, mas você não precisa Tem ficar... que sentir, né? Não precisa esconder isso, né? Batada. E ela fez a mesma coisa final de relacionamento, né? Demissão no emprego. Não importa, gente. Não importa. São situações que às vezes é isso. Às vezes causa uma ira, né? Que o Thiaguinho falou. E às vezes são situações que é isso. A gente não tem que... Não dá pra mudar. Vou falar uma coisa que aconteceu essa semana. Uma cliente veio até mim. E aí, simplesmente, ela tá, tipo, terminou já faz, sei lá, 6 meses. E ela falou assim, não, eu não aceito que isso acabou. E ela começou a ficar com raiva de mim, porque não tinha o que fazer. O jogo falava que não tinha volta, não tem volta. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu acho que o seu caso não é comigo, você vai ter que entrar na internet, procurar uma relação amorosa e procurar uma outra pessoa. Chegou no nível desse ponto. Aí ela pegou e falou assim, não, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu falei assim, a única coisa que a gente pode fazer neste momento é você olhar pro espelho e falar assim, eu não tenho mais um relacionamento e vou encarar isso. A mulher não ficou nessa cara, né? Porque não tinha o que fazer, gente. Ela não estava respeitando o outro. O outro não queria mais. O outro estava vivendo a vida dele e ela não estava respeitando, ela não estava aceitando uma decisão do outro. Ela falou assim, mas como o outro pode não me amar se eu amo ele? Eu falei assim, Amiga, não tem lógica isso. Não tem bem-vinda. lógica. Não tem lógica. Aí mais uma vez eu peguei e falei assim, o que está acontecendo com você? Você provavelmente foi uma criança que quando você entrava no supermercado e falava assim, mãe, quer essa bolacha? Sua mãe não te dava? Você sentava no chão e chorava e sua mãe vinha e te dava a bolacha depois.
Só que, infelizmente, a vida não é desse jeito. Você vai ficar nesse chão chorando por muito tempo, porque o universo não vai fazer nada para mudar a sua situação enquanto você não fizer. Então, assim, é o processo de aceitar. A gente vai ter que aceitar situações. Por mais que a gente cocrie nossa realidade, a vida é muito dinâmica e a gente não tem controle da vida. E a gente tem que aceitar que a gente só tem controle sobre uma coisa, sobre a gente. Sobre nós mesmos, a única coisa, né? E olhe lá, e às vezes olha que essas emoções são meio descontroladas. Ô, gente, alguém pode comentar alguma coisa? Porque pra mim travou, ninguém mais comentou nada. Eu parei na Thaísa num tchauzinho, você também não? Eu não. Então, Não, a Milena aqui pegou e falou uma coisa interessante. A Milene Fear. Conheço uma pessoa muito tranquila, mas quando ingere bebida alcoólica, gira no giraia. Libera muito ódio e passa a ser tóxica. Fala aí. aciona o inconsciente, né? Tudo que mexe com a nossa consciência. Gente, o que a gente vive, assim, essas horas, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é a nosso consciente, vou colocar até entre aspas. E, tipo assim, quer dizer, nosso consciente não, tô falando besteira. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, o que a gente vive é 10% do nosso consciente. E 90% do nosso inconsciente. Tudo que a gente vive, que a gente passa. Eis aqui uma pessoa que bebia tranquilamente uma garrafa de vinho sem ficar bêbada e que hoje bebe uma taça de vinho e cai dura no chão. Com 2 taças, tipo, eu já tô bem bêbada. E é isso, a gente tá tão anestesiado das emoções, é tanta raiva, tanta ira, tanto ciúmes, tanta inveja, não O medo. trazidos para tanto medo, não trazidos para a consciência, não olhados, não acolhidos, não transformados, que aí a galera bebe e aí aparece todas essas coisas que estavam guardadas lá. Então, por exemplo, eu morei na Inglaterra, né? Em Londres é muito louco, porque você sai de manhã para trabalhar, as pessoas vão no maior silêncio, numa roupa impecável, todo mundo. Você só ouve os passos, aquela multidão no metrô, você só ouve tec, 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 silêncio absoluto. Você fala, nossa, como essas pessoas são super, né? Elegantes, super Equilibrado, éticas, super né? chiques, super equilibradas. Aí, isso assim, né? 8, 9 da manhã. Aí, quando você passa na rua, às 4, 5, é a hora que todo mundo sai do trabalho e vai pro pub. Porque lá em cada esquina tem um pub, e em cada esquina tem uma farmácia. Vocês querem saber como é que tá o povo de um lugar? Conte quantos bares e quantas farmácias tem a cada esquina. Aí você sente qual que é a vibe daquele lugar. Aí, gente, aí o metrô fecha meia-noite lá, né? Então, quando dá, tipo assim, 11h30, começa uma muvuca, assim, nas bocas dos metrôs. Você vai andar na rua às 11 horas da noite, você vê toda aquela galera impecável da manhã do metrô, tipo, gritando, as minas, meus, tipo, andando de calcinha, bêbado, xingando, os caras totalmente sem noção, enchendo o saco no metrô. E você fala, tipo, são 2 cidades totalmente diferentes. Que porra é essa? E é isso. É tipo, tudo aquilo que eles vão engolindo e não podem olhar, não podem perceber porque eles são robôs, né? Que precisam fazer um monte de coisa que eles acreditam que eles são. Não somos. Somos todos, divinos, maravilhosos, incríveis. Temos todos os potenciais infinitos do universo. E se você está numa relação tóxica, se você está aí segurando e sentindo raiva, se distancie, se conscientize da sua raiva, aceite sua raiva e se distancie, porque a vida é abundância, gente. A gente fica aí atrás de migalha, não importa o quê, atrás de coisas, situações, pessoas tóxicas, não aceitando, e quando a gente aceita, tudo flui. Não flui quando a gente está resistindo. Hashtag pronto, falei. Teve uma pessoa que perguntou se a live depois é pra mostrar pra outra pessoa. Essa live depois ela vai pro YouTube, mas durante 24 horas ela fica no perfil disponível. Mas depois ela vai pro YouTube, sim, no meu canal. É só seguir lá, Pena de Coruja, que todas as lives estão lá. É engraçado porque o álcool e todas as drogas, elas diminuem nosso ego, tá? Então é por isso que aquilo que tá escondido vai pra fora. Ai, Jesus. Virei, peraí, gente, preciso desvirar. É pra ver a rosa, né? Por isso. E agora? Ainda bem que tá uma coisa bonita, não tá uma coisa horrível, né? Não, tá super em ordem minha mesa, gente, sou organizada. Tiaguinho, eu vou sair e vou entrar de novo, segura aí.
Calma aí. É só clicar aqui do lado, tem duas setinhas. Você lê a figura. Então, assim, a gente tem que entender realmente que a raiva que tá ali dentro, e que, na verdade, está escondida, quando o álcool entra, ela tende a sair. Entendeu? Então as pessoas ficam com mais raiva, ficam mais agressivas, ficam mais fortes, querem expressar isso de alguma forma. Então, assim, o álcool nada mais é do que mostrar uma verdade delas. O problema não é o álcool, hein? Aí tá o negócio. Né? Lógico que o álcool não faz bem para a saúde, lógico que tem várias situações interessantes aí, mas o problema nesse caso não é o álcool. O problema é o jeito que a pessoa está internamente que o álcool está mostrando. Entendeu? As pessoas normalmente vão culpar o álcool, mas na verdade o problema aqui não é o álcool, né, Helena? A culpa não é do álcool, a culpa é do estado emocional que está por dentro. É, total. A Jordana tá perguntando, como assim as drogas diminuem nossos egos? Óbvio, Jordana, tipo assim, quando a pessoa tá bêbada, tipo assim, supondo, você tem uma briga com a sua mãe você fica puta, mas você não vai falar porque você sabe que você vai ter a ceia de Natal, então você fala, meu, não, deixa pra lá, sabe? Só que aí, putz, 2 dias antes do Natal, você passa lá pra comer o jantar com com seus pais, aí rola um vinhozinho. Na terceira taça de vinho, você já vai chegar, porque semana passada eu vim aqui, porque você vai para o seu emocional doente. Então, seu ego, seu controle, né? Você tira ele fora. E aí você acessa as suas emoções, que se tem porcaria lá dentro, você vai que não tem acreditado aí, os bêbados dizem a verdade. E tem um quê de verdade? Não é verdade porque é o emocional. E o emocional da maioria dos bêbados está bem doente. Então, E é até porque a verdade é muito relativa. relativa. A verdade é muito relativa em todas as situações. E a verdade de um bêbado normalmente está num processo bem relativo à realidade, às E vezes, eu né? acho curioso porque muita gente bebe dizendo que fica mais sociável, né? Eu conheço a maioria dos meus amigos que enchiam com quem eu Mas você enchia. sabe por quê, né? Por Mas quê? é exatamente por causa desse ego, né? A gente tem que entender que, primeiro, a gente tem que entender o que que é vergonha. Olha que linda! Porque a gente tem que entender o que que é vergonha. Por que que a pessoa não se expressa da forma que ela tem que ser? Porque normalmente uma pessoa que tem vergonha, ela é orgulhosa, entendeu? E aí o orgulho vem da onde? Vem do ego. Quando você bebe, o ego diminui, o orgulho diminui, a vergonha diminui, e você consegue se comunicar bem. Orgulho, crítica, julgamento, né? Tipo, é, sei lá. Por exemplo, vou dar um exemplo super meu, que assim, né, a gente não direciona recados para Não ninguém. julga os outros. Eu, tá? Sempre amei cantar, sempre amei música. Só que eu, dentro do meu ego, ao invés de eu fazer um curso de canto, né, de dança, para canalizar isso, né, uma criatividade minha, uma coisa que eu gosto, eu podia ter usado de formas construtivas ao longo da minha vida e não usei. Então, o que que eu Sim. fazia? Eu ia lá no karaokê da Liberdade e esperava, depois de uma garrafa de saquê, aí eu ia cantar Madonna. Eu não, gente, aí não é que eu cantava Spice Girl, não é que eu cantava e fazia coreografia. Tipo, se tem um lugar que eu tenho vergonha é aquele karaokê da Liberdade. Até hoje. Por quê? Porque no meu ego eu ia ficar, não, mas eu desafinei. Não, mas eu errei a entrada. Não, mas eu falei inglês errado. Não, mas eu esqueci a letra. Imagina que eu, sóbria, ia cantar no palco do karaokê da Liberdade em São Paulo. Não, né? Sim, eu gosto de karaokê também, mas eu prefiro estar mais bêbado pra cantar também. Isso aí. Não, assim, o álcool libera todas as emoções que não cabem na nossa aceitação comum. É exatamente isso. É muito mais fácil você falar aquilo que está dentro quando você está alcoolizado. Mas, gente, o álcool não é só o processo, né? O processo aí não a gente não vai, tipo, mirar mais uma vez no álcool. A gente tem que mirar na gente, né? O que que a gente está fazendo para ter que beber? Por que que a gente está fazendo aquilo? Na verdade, devia ser nosso estado natural. O Para álcool mim, eu deveria sempre ser. buscava o álcool muito. Quando em casa eu bebia, às vezes, sozinha à noite, meia garrafa de vinho. Eu buscava para relaxar. Por quê? Porque eu não fazia exercício físico, porque eu não fazia meditação, porque eu não prestava atenção na minha respiração. Então, para mim, era super normal chegar em casa depois do trabalho e beber 2 taças de vinho, jantando, sabe? Então, na verdade, era Eu isso. Era um gosto. estado, era um chamado meu interno, inconsciente, de tipo, Helena, você precisa pegar mais leve, você precisa relaxar mais, você precisa confiar mais na vida, né?
E foi só quando eu fiquei doente que eu não podia mais tomar álcool, que eu tive que ficar 3 meses sem botar uma gota na minha boca, que eu fui Mas entender você teve o quê? aonde. Hã? Você teve o quê? Eu tive a história do livro, O Mundo das Bem-Amadas. Eu tive a candidíase crônica, que é fungos, e daí eu tinha urticária na pele, era todo um quadro de fungos, e que os fungos se alimentam de açúcar. Então eu tive que cortar tudo que era açúcar, carboidrato e tudo que virava açúcar no sangue. E aí tava o Uma álcool low no carb corpo. obrigatória. E aí foi aí que eu tive noção da dimensão do quanto que eu tava num buraco que é muito mais fundo do que eu imaginava. Sim, 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 sim. E aí, o que que você falta aceitar em você, Helena? Que falta eu aceitar em mim, gente. Acho que falta eu aceitar meu poder, minha força, meu brilho, sabe? Eu me sinto ainda muito crítica, assim. É muito. Me cobro muito ainda. E eu vejo sempre mais as minhas sombras e me critico mais do que minhas qualidades. E esse auto-amor, assim, no sentido, né, de me apreciar, de pegar leve. E você, Titi? Eu acho que eu tô no processo de aceitar minhas limitações de tempo, de que eu não posso fazer tudo, que eu não. Porque eu tenho meio essa sensação que eu tenho que fazer tudo, sabe? No meu to-do diário ali que eu faço todo dia que eu acordo, tem 78 itens. Então, tem 90 itens. E eu fico triste porque eu não consegui completar, entendeu? E eu acho que eu fico nervoso com isso. E aí eu fico tentando trabalhar cada vez até mais tarde para tentar concluir tudo isso. Eu acho que a gente tem que dar limites pra gente, que é justamente aquilo que você falou, né? Falar assim, não consigo trabalhar tanto, não consigo ir tanto além. Eu tenho um limite físico, eu tenho um limite mental, né? E a gente, esse é um desses problemas. Mas eu também tenho uma dificuldade de Limite aceitar meus defeitos. emocional. Emocional, né? Psicológico, tem tudo isso. Mas aceitar meus defeitos às vezes é difícil. Aceitar que eu tô com aquele defeito. Eu vejo, mas eu não quero aceitar em mim, entendeu? Entendi. Todo mundo tem um E, pouco isso. amado, eu tenho recados, gente. Gente, tem uma coisa muito legal da Helena, hein? Que eu vou participar. Fala aí das meditações, que eu tô Muito legal. empolgado Tem com várias isso. coisas. Tenho 3 recados para dar, 3 convites para fazer. Número 1, dia 1º de dezembro, eu vou começar um grupo de meditação. Gente, eu coloquei por 4 meses. Vai ser meditações semanais. Todo domingo, num grupo de WhatsApp, eu vou enviar um áudio com uma meditação que eu vou canalizar, inspirado nos meus conhecimentos de astrologia, para a gente escolher uma frequência, para todo dia a gente trazer esse lugar, essa frequência. Porque quando a gente faz meditações ou coloca intenções em grupo, isso é muito poderoso e fortalece, é muito mais fácil da gente voltar. Sabe, acontece alguma coisa chata no nosso dia, meu, vou fazer a meditação que você sabe que você vai voltar mais rápido, vai criando uma egrégora. Então, esse vai Exatamente. ser um grupo, na minha bio tem o link para inscrição. Estou cobrando R$ 11 por mês, o que é um valor super simbólico, então são 4 meses, vai dar total de R$ 44. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão se você quiser. Então, isso é um grupo. O outro, isso começa dia 1º de dezembro, e daí todo dia 1º, então 1º de janeiro, 1º de fevereiro e 1º de março, eu vou abrir para novas pessoas entrarem, tá? Isso é um convite, vai ser lindo, estou muito feliz com esse projeto. Uma coisa muito que Tô está bem vindo do meu empolgado. coração. Vai ser bem gostoso entrar nessa egrégora. E aí, a segundo projeto do mês de dezembro é quem quiser, quem estiver em São Paulo, está convidado, eu vou dar um retiro com Fábio Manzoli do Masculinidade Saudável e o Denis Vieira, que é um professor de yoga. E o nosso retiro se chama Open Your Heart. Abra seu coração, que é com o intuito da gente fechar 2019 com chave de ouro, de, sabe, sair de lá assim, revigorado, assim, uma página em branco para começar o 2020 zerado. Então, quem sentir aí no coração vai ser num lugar lindo do lado de São Paulo, em Cajamar, num spa holístico, deuso, natureza, pirâmide, gente, comida natural, tipo, delícia. Quando vai ser? Desculpa. Vai ser 6, 7 e 8 de dezembro. É um final de semana que eu acho que não o outro. Não Outro, daqui esse, duas nem o semanas. outro, o outro. E É, não, por daqui três fim, semanas, isso. daqui 3 semanas. E daí, lá na segunda quinzena de dezembro, na semana seguinte do retiro, na verdade, antes da segunda quinzena, eu vou dar 3 encontros online, tá? Vão ser aulas online, sobre sexualidade feminina barra dark side. O que é dark side? São as sombras do feminino dentro da sexualidade. Então, a gente vai falar de inveja, a gente vai falar de ciúmes, a gente vai falar de manipulação, de vingança, de possessão e tudo que envolve o lado dark da Lilith, mas que eu tô aqui para curar, para a gente trazer luz e se integrar e se fortalecer e falar, tá tudo bem,
Me amo e me aceito como sou. Me amo e me aceito como sou. Vamos trabalhar a aceitação, gente. Eu não tenho muitos recados, não, gente. Amanhã eu tô no Quântica e Espiritualidade. Acho que às 20h30, fazendo uma live, acho que com o Thiago Cordeiro, do Mapa Astral. Adoro. E vamos falar de autoconhecimento. Acho que na verdade é mais ou menos isso, sobre autoconhecimento, tarô, astrologia e tudo mais. E quem quer marcar consulta comigo é só mandar o WhatsApp, manda o WhatsApp ou manda aqui no direct que a gente conversa. As consultas são online, sim. E aí a gente bate um papo de 1 hora por WhatsApp. Tô bem empolgado esses dias, então você pode estar muito feliz ou você pode sair chorando, mas vai ser pro seu melhor. Mas, e também, quem sentir aí de participar do nosso grupo no WhatsApp, o nosso Grimório, que já já vai sair o próximo, seja muito bem-vindo, tá tanto na minha bio quanto da Duti. Acho que é isso. Isso mesmo. Ficou bem legal o Grimório, com bastante informação. Ficou lindo, na verdade. Vou até encadernar. Orgulho. Galerinha, é isso. Espero que vocês primeiro comecem aceitando a raiva de vocês. Então, identifiquem a raiva, aceite, depois entenda por que ela surgiu. E aí, melhore, né, o padrão. Se for para aceitar, aceite. Se for uma coisa que não vale mais a pena ter na sua vida, mude. Mas tente encontrar aquilo que te traga o equilíbrio. Porque sentir raiva o tempo todo vai prejudicar o seu corpo, porque já está prejudicando sua alma. Isso mesmo. Ai, que lindo, Ti. Você é demais. Quero ser sua amiga lá no céu também. Nem sei se eu vou pra lá. Gente, Eu ia falar, mas não dá namastê. pra eu falar. Gratidão, amados. Obrigado mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.